Olá, boa noite. Este é o Notícias 20, o resumo do dia 23 de junho de 2021, quarta-feira, logo após a vinheta. Bem, vamos começar o nosso resumo de notícias de hoje, mas já peço para você deixar o seu like no início desse vídeo, inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder um vídeo no nosso canal e compartilhar também para outras pessoas ficarem bem informadas. Bem, vamos já começar com o número da Covid. Hoje o Brasil registrou 2.343 mortes por Covid nas últimas 24 horas, totalizando nesta quarta-feira 507.240 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.915, abaixo de 2.000 pelo segundo dia seguido. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 9% e indica a tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 18.170.778 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 114.139 desses confirmados no último dia, maior número registrado desde o início da pandemia. O recorde, no entanto, foi puxado pelo acréscimo atípico de novos diagnósticos no Rio Grande do Norte, mais de 36 mil em um dia. Para comparação, na quarta-feira passada, o estado anotou 379 casos. Segundo a Secretaria Estadual, isso ocorreu devido à adoção, a partir desta quarta, de um novo sistema que melhorou o acompanhamento e inseriu dados retidos do sistema antigo. Já indo agora para uma outra notícia, o presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A exoneração foi publicada nesta quarta-feira em edição extra do Diário Oficial da União e informa que a exoneração foi a pedido do ex-ministro. No mesmo decreto, Bolsonaro nomeou Joaquim Álvaro Pereira Leite como novo ministro do Meio Ambiente. Até então, Leite ocupava o cargo de secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério. Antes de integrar o governo, o novo ministro do Meio Ambiente foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, a SRB, uma das organizações que representam o setor agropecuário no país. Nesta terça, ao participar de uma cerimônia no Palácio do Planalto, na qual o governo anunciou o Plano Safra 2021-2022, Bolsonaro elogiou Salles, abre aspas, prezado Ricardo Salles, você faz parte da história. O casamento da agricultura com o meio ambiente foi um casamento quase perfeito. Parabéns, Ricardo Salles. Não é fácil ocupar seu ministério. Por vezes a herança fica apenas uma penca de processos, fecha aspas, declarou o presidente. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, informou nesta quarta-feira que o governo pedirá à Controladoria Geral da União, a CGU, e à PGR, a Procuradoria-Geral da República, que investiguem o servidor Luiz Ricardo Miranda do Ministério da Saúde e o irmão dele, o deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. Chefe de importação do Departamento de Logística em Saúde, Luiz Ricardo Miranda, afirmou em entrevista ao jornal o Globo que relatou ao presidente Jair Bolsonaro que havia suspeitas de irregularidades envolvendo as negociações para a importação da vacina contra a Covid-19 Covaxin, produzida na Índia. Abre aspas. Vamos nesse PAD, Processo Administrativo Disciplinar, na CGU, e junto à Procuradoria-Geral da República pedir a abertura de investigação do deputado Luiz Miranda e do servidor Luiz Ricardo Miranda, baseados no artigo 339 do Código Penal, por denunciação caluniosa, e do artigo 347 por fraude processual, fecha aspas, afirmou Onyx. Conforme o secretário-geral da Presidência, o governo também pedirá investigação por prevaricação, porque, segundo o ministro, o chefe de Luiz Ricardo Miranda no Ministério da Saúde não teria sido informado das suspeitas apontadas pelo servidor. Os Estados Unidos irão doar diretamente 3 milhões de doses da vacina da Janssen contra a Covid-19 ao Brasil, fora do mecanismo COVAX. Elas serão enviadas na quinta-feira do aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, e chegarão ao aeroporto de Viracopos, em Campinas. Este é o maior número de vacinas doadas pelos Estados Unidos para qualquer país até agora. O imunizante da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, é aplicado em dose única. Na terça-feira, um primeiro lote com 1,5 milhão de vacinas do tipo compradas pelo governo brasileiro chegaram ao país.
O principal assessor do presidente Joe Biden para a América Latina, Juan González, afirmou que a doação ao Brasil reflete o foco do governo para combater a Covid numa das regiões mais afetadas pela pandemia. Outra autoridade americana disse que existe uma grande preocupação com uma variante brasileira e com um alto número de contágios no país. Por 7 votos a 4, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quarta-feira o julgamento que reconheceu a competência da segunda turma da Corte para declarar parcial o ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. Com o reconhecimento da competência da segunda turma pelo plenário, a decisão sobre a parcialidade de Moro fica mantida, e o caso do triplex precisará ser retomado da estaca zero pelos investigadores. As provas já colhidas serão anuladas e não poderão ser utilizadas em um eventual novo julgamento pela Justiça Federal do Distrito Federal, para onde o caso foi enviado. Em março, ao decidir sobre uma ação movida pela defesa de Lula, a segunda turma, por 3 votos a 2, considerou Moro suspeito para julgar o caso. O ex-juiz havia condenado o ex-presidente em julho de 2017. Em abril deste ano, o plenário já havia formado maioria para manter a decisão, mas o julgamento foi interrompido por pedido de vista, mais tempo para analisar o caso do decano, mais antigo ministro, Marco Aurélio Melo. Também apresentou seu voto nesta quarta-feira o presidente do STF, Luiz Fux. Marco Aurélio Melo votou contra a manutenção da decisão da segunda turma. Os laudos de necrópsia dos corpos de Matheus Correia Viana e de Natália Guzardi Marques, ambos de 30 anos, indicam sinais de asfixia. Eles foram encontrados mortos em um apartamento no Leblon, na zona sul do Rio, na noite desta terça. Nos dois laudos, o perito responsável afirma que os indícios encontrados são sinais de intoxicação e não descarta que a morte pode ter sido decorrente de asfixia pelo monóxido de carbono. Por isso, o perito do Instituto Médico Legal pediu exames complementares de laboratório para determinar o que causou a intoxicação. A hipótese é que eles tenham sido vítimas de um acidente doméstico causado por um vazamento de gás. A Naturgy, empresa distribuidora de gás canalizado no Rio, informou que não foi chamada para verificar nenhum vazamento no imóvel. O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou nesta quarta-feira que a comissão vai solicitar informações do diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, para saber se o presidente Jair Bolsonaro avisou de supostas irregularidades na compra da vacina Covaxin. Abre aspas, acabei de pedir ao delegado da Polícia Federal, que trabalha com a gente, para pedir informação ao diretor-geral da Polícia Federal, para saber se houve inquérito para investigar essa questão da Covaxin, fecha aspas, disse o presidente da CPI. A comissão aprovou nesta quarta-feira o convite para que o ex-coordenador de insumos estratégicos do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, preste depoimento à CPI. A sessão deve acontecer nesta sexta com a presença do irmão de Luiz Ricardo, o deputado Luiz Miranda, já citado acima, do Democratas do Distrito Federal. O ex-gestor do Ministério da Saúde disse ao Ministério Público Federal, MPF, que receberam uma pressão atípica por parte de superiores de dentro da pasta para a compra da Covaxin. O MPF investiga indícios de crime e aponta para risco temerário na compra do imunizante. John McAfee, criador do antivírus com seu sobrenome, foi encontrado morto nesta quarta-feira em uma cela em Barcelona, na Espanha, onde estava preso. Ele tinha 75 anos. Os primeiros a anunciarem a morte foram os jornais espanhóis. Em seguida, o Departamento de Justiça da Catalunha confirmou a informação e afirmou que existe suspeita de suicídio, de acordo com a agência Reuters. O empresário se envolveu em diversas polêmicas em seus últimos anos de vida e foi preso preventivamente na Espanha em outubro do ano passado. Autoridades dos Estados Unidos acusaram McAfee de fraude fiscal ao não pagar imposto por seus ganhos. Famoso por inventar seu sistema de proteção de computadores McAfee vinha se dedicando ao comércio de criptomoedas nos últimos tempos. Ele seguia na prisão à espera de uma extradição para os Estados Unidos. A Caixa Econômica Federal realiza a partir das 10 da manhã desta sexta-feira o primeiro feirão digital da casa própria, que terá imóveis com possibilidade de financiamento total, ou seja, de 100% sem pagamento de entrada e com carência de até 6 meses para iniciar o pagamento das prestações. O feirão acontece até 4 de julho e vai oferecer cerca de 180 mil imóveis em todo o país, com a participação de mais de 600 construtoras, segundo o banco.
O acesso ao evento poderá ser feito entre os dias 25 de junho e 4 de julho pelo http://www.caixa.gov.br/feirão. Todas as pessoas interessadas em adquirir um imóvel podem participar. Haverá opções para todos os públicos. Serão ofertados mais de 180 mil imóveis novos e mais de 6 mil imóveis caixa localizados em todo o país. Para a compra dos 6 mil imóveis caixa, será possível financiar até 100% do valor, com taxas a partir de TR mais 2,5% ao ano, mais poupança. O prazo de financiamento é de até 35 anos. Nesta modalidade, o cliente também poderá optar por carência de 6 meses para início do pagamento da parcela de juros e amortização. Esses imóveis serão anunciados com valor mínimo e o comprador será aquele que apresentar a maior proposta, como se fosse um leilão. A atriz Mabel Calzolari morreu hoje aos 21 anos após lutar contra uma aracnoidite torácica, doença rara que causa inflamação da medula espinhal. Ela, que estava internada no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro, deixa Nicolas, seu filho de 1 ano e 11 meses, com também ator João Fernandes. A aracnoidite torácica pode deixar uma pessoa paraplégica por comprimir a medula. A atriz dava detalhes sobre a internação nas redes sociais e chegou a tranquilizar fãs após uma cirurgia realizada em março. Mabel recebeu o diagnóstico da doença em 2019 após o nascimento de Nicolas. O tratamento da doença gera um ganho de peso por conta do uso de corticoides. Durante o tratamento, Mabel contou com o apoio financeiro de uma campanha que contou com a participação das atrizes Thalita Younan, Viviane Araújo, Aline Dias e Monique Cury. A última trouxe a notícia da morte nas redes sociais. Bem, esse foi o resumo de notícias de hoje. Agradeço a todos os espectadores, a todos os ouvintes, agradeço a todos que vêm acompanhando o canal. Peço mais uma vez aqui no final do vídeo para você se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e também compartilhar para outras pessoas ficarem muito bem informadas. Mais uma vez agradeço a todos, tenham uma boa noite e até amanhã.